Olá, viajante! Eu sou Leonardo MacLeod, do clã dos MacLeod, mas há muito tempo atrás eu era conhecido como Ask, o primeiro homem criado pelos próprios deuses. E eu estou aqui para contar a vocês sobre o tamanho da burrice do gigante Hrungnir. Por isso, Fique um pouco e escute. Hrungnir era um gigante que tinha o coração e a cabeça feitos de pedra e que defendia o corpo com um poderoso escudo feito do mesmo material. Este gigante tinha um cavalo muito veloz chamado Gullfaxi. Um dia o deus Odin, inimigo declarado daquela raça, resolveu fazer uma aposta ao passar em frente do castelo de Hrungnir. Montado em Sleipnir, o cavalo mais veloz do universo, Odin poderia vencer o gigante com uma perna nas costas. E certamente poderia fazê-lo, já que Sleipnir tinha 8 patas. Hrungnir então perguntou qual seria o valor da aposta. E Odin, desprezando a prudência, disse que seria a sua própria cabeça. O gigante, afrontado, não pensou duas vezes e, montando num salto Gullfaxi, um cavalo de crinas douradas, lançou-se com Odin numa corrida veloz. Foi uma bela disputa, mas a certa altura, Odin, percebendo que poderia perder a aposta, resolveu desviar o rumo para Osgardor, a morada dos deuses. "Abram os portões!" disse ele a Heimdallr, o eficiente guardião da cidade. O porteiro assim o fez, e quando Hrungnir percebeu a cilada em que estava se metendo, visto que seria imprudência ainda maior meter-se na cidadela dos deuses, puxou as rédeas de seu cavalo. Mas era tarde demais. Mas tamanha era a sua ira que resolveu, mesmo assim, ir enfrentar os deuses em sua própria casa. "Fui enganado por esse farsante!" exclamou ele, após cruzar Bifrost, a ponte do arco-íris que dava acesso a Osgardor. Odin, reconhecendo a sua pouca lealdade, resolveu reconsiderar, pedindo desculpas e convidando o gigante para jantar com os deuses, e assim tudo estaria esquecido. Hrungnir reuniu-se aos demais deuses no salão dos banquetes. A princípio desconfiado, mas foi relaxando à medida que ingeria quantidades fantásticas de hidromel. Os outros deuses acompanhavam o seu progressivo descontrair, até que a própria e singela descontração começou a ceder lugar à perigosa arrogância e vaidade. "Tudo isso é muito belo", dizia ele, fazendo um semicírculo com uma taça transbordante de líquido. "Mas um dia serei obrigado a botar tudo ao chão." Um silêncio constrangido desceu sobre os ouvintes, o que o imprudente gigante entendeu apenas como uma autorização para que prosseguisse na sua vaidade exacerbada e infundada. "Sim, pois não tarda a grande batalha do Ragnarok, quando os gigantes, liderados por mim, finalmente invadirão esta belezinha de reino e o reduzirão a cinzas. Um brinde a este dia." Somente então Hrungnir percebeu que o mal-estar se apossara de todos os demais convidados. Seus olhos pousaram sobre Seth, a esposa de Thor, e Froya, a mais bela das deusas. "Oh, jovens e belas deusas, não fiquem alarmadas", disse ele, abanando com força a taça que espirrava hidromel para todos os lados. "Vocês, belas como são, naturalmente estarão a salvo da matança. Ficarão como o mais belo espólio de guerra que nós, gigantes, já obtivemos algum dia." Neste momento, Thor, que estava de viagem, apareceu na entrada do salão. Imediatamente, seus olhos pousaram sobre o gigante, que resmungava coisas para sua mulher com a boca úmida e a voz empastada. Então, o deus do trovão perguntou o que aquele sujeito estava fazendo à mesa dos deuses, e ainda mais ao lado de sua esposa.
O gigante olhou para Thor, mas a bebedeira era tamanha que só podia dizer isto com uma grande gargalhada. Venha, venha, logo desfrutar desta jovem dos encantadores cabelos dourados, pois logo ela mudará de dono. Thor ergueu num reflexo seu martelo e já ia arremessá-lo sobre a cabeça do tresloucado gigante, quando Odin o impediu. Pare! Não podem matar um visitante à nossa mesa. Isso seria infringir gravemente a lei da hospitalidade a que todos estamos obrigados. Depois voltou-se para o gigante dizendo: Senhor hóspede, bem sabe que suas palavras violaram todas as leis da cortesia e do respeito. Desde já, considere-se intimado a enfrentar o marido ultrajado num combate singular em campo aberto. Hrungnir deu outra grande risada e aceitou o combate. Mas 3 dias bastaram para que o gigante mudasse um pouquinho de ideia. Mas agora não havia mais jeito. Dali a instantes ele teria de se apresentar diante de Thor para o terrível combate. No entanto, a regra do duelo era bem clara. Tanto os combatentes quanto as suas testemunhas deveriam bater-se igualmente. Por isso, Thialf, o criado de Thor, foi obrigado a se apresentar para cumprir a sua parte. Essa é boa, pensou o criado lá com seus botões. Essas briguinhas de deuses gigantes já estão passando da conta. Hrungnir, por sua vez, escolheu um gigante de barro de dezenas de metros para fazer frente ao escudeiro de Thor. Mokerkjalf era o seu nome e tinha cara de pouquíssimos amigos. Dentro do peito, a criatura enlameada levava o coração de uma águia, pois os gigantes imaginavam que, desta forma, o automato iria se mostrar ainda mais veloz e audaz. As duas duplas postaram-se finalmente em campos opostos. Dado o sinal, Thialf, que tinha dentro do peito um coração de raposa, gritou ao gigante: Ei, bobão! Se eu fosse você, abaixava esse escudo de pedra, pois Thor é forte e astuto bastante para vir por debaixo da terra e liquidá-lo. Hrungnir, assustado, imaginando que tal coisa fosse possível, talvez ainda estivesse um pouquinho sobre o efeito da bebida para ter caído num truque barato como este. Abaixou o poderoso escudo e subiu em cima dele. Pode vir agora, deusinho de Araque, brandou ele. Thor, aproveitando-se do descuido gigante, arremessou com toda a sua força o poderoso martelo Mjolnir, que foi se chocar no ar com o gigante de pedra de amolar que seu adversário lançara. O estrondo sacudiu tudo e os estilhaços da pedra voaram em todas as direções. Um deles, entretanto, foi se alojar na cabeça de Thor, que caiu desfalecido ao chão. Quanto ao seu martelo, após ter despedaçado a alma do gigante, seguiu adiante e foi acertar em cheio a cabeça do adversário, arrebentando seu crânio como se fosse uma casca de ovo. Os miolos do gigante esparramaram-se pelo chão como uma gema amarelada, numa tina positivamente asquerosa. Quanto ao duelo subalterno travado entre Thialf e o monstrengo de barro, não teve nem graça, pois essa criatura era tão ou mais estúpida que seu criador. Basta dizer que já no primeiro lance do duelo, tropeçaram nos próprios pés, indo estatelar-se no chão, tornando-se assim um alvo facílimo para a destreza de Thialf, o que o deixou com toda a certeza de que, se o coração do monstro era de uma águia, o seu pobre cérebro devia ser o de um asno. Mas, apesar da vitória dos deuses, havia ainda um pequeno ou antes um imenso empecilho a ser removido. Pois, na queda, o gigante Hrungnir deixou sua perna por cima de Thor, que agora, além de ter um fragmento de pedra no crânio, ainda tinha sobre ele a perna enorme do gigante morto.
Todos se esforçaram para livrá-lo daquele peso incômodo, até que Magni, um fedelho de 3 anos de idade, que é filho de Thor, aproximou-se do corpo do pai e começou a gritar que podia remover a perna do gigante. Porém, ninguém deu atenção a ele. Então ele deu um último grande grito e removeu a enorme perna do gigante. Logo em seguida, Thor foi levado para o seu palácio, onde vários especialistas tentaram retirar sem sucesso a lasca de pedra de sua cabeça. Até que uma bruxa, que atendia pelo nome pavoroso de Groa, empregou nele as suas artes mágicas, conseguindo enfim retirar finalmente a maldita pedra da cabeça do deus. Logo em seguida, o deus perguntou se ela por acaso era Groa, esposa de Aurvandil. A feiticeira confirmou. Então Thor comentou que lembrava-se do marido dela e contou sobre um episódio que tivera com o sujeito, onde, certa vez, atravessaram o gélido rio Eliavar com ele numa cesta, e ao chegar ao outro lado descobriu que o dedo de Aurvandil congelara. Apiedado do pobrezinho, Thor arrancou seu dedo e o arremessou para o céu, onde virou uma estrela. Uma cor escarlate de uma terrível ira começou a subir desde o pescoço da mulher até a raiz dos cabelos, como se uma seringa gigante estivesse injetando mercúrio na cabeça. Quando a vermelhidão terminou de atingir o último milímetro de sua pronunciada testa, ela pegou de novo a lasca de pedra e enterrou de volta na cabeça de Thor e desapareceu velozmente, deixando na casa apenas seu grito infame. Desde então, Thor teve de conviver com aquele pedregulhozinho na cabeça e com a ideia de que falar demais sempre resulta em desastre. Voltaram, né? E isso é tudo por hoje, porém existem muitos contos incríveis para contar. Antes de sair, não esqueça, primeiro, se você não faz parte do clã, clica no botão inscrever-se para fazer parte do clã. Segundo, deixe seu gostei para que o YouTube saiba que esses contos devem alcançar outros. Dessa forma, você pode ajudar a espalhá-los pelos 4 cantos do reino. E em terceiro lugar, marque o ícone do sininho para que você possa ser notificado sobre novos contos para ouvir. E também me segue nas minhas redes sociais, os links estão aparecendo na tela e na descrição do vídeo. E para que vocês possam saber sobre os novos projetos que eu estou trabalhando para serem liberados. E por último, até o próximo conto, que os antigos deuses possam guiá-lo em seu caminho.